Nós vamos agora entrar um pouquinho no aplicativo do Person Detection, tá? Então, quer dizer, nós vamos ver. O que eu quero fazer agora é um aplicativo que simplesmente deteta a pessoa, não deteta a pessoa. Tá? É isso que nós vamos ver um pouquinho mais a fundo aqui. Para isso, a minha ideia é fazer o quê? Eu vou fazer um walkthrough, nós não vamos desenvolver o projeto. Eu vou entrar um pouquinho no detalhe naquele Arduino que a gente viu lá, tá? Tá certo? Então essa é a ideia. Nós vamos fazer um walkthrough no Person Detection, tá ok? TensorFlow Lite Micro é bem complexo. Não é trivial entrar a fundo. O Edge Impulse nos ajuda pra caramba, porque ele já pega as bibliotecas, né? Já coloca, lembra, vocês viram o exemplo, ele já carrega as bibliotecas toda fechada pra gente. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais aberto como se você for desenvolver um aplicativo e não usar um Edge Impulse da vida, que é um suporte fantástico, mas se você quiser fazer um pouco na raça, só vou dar uma mostração para você. Não é nem demonstração, uma mostração. Vou mostrar para vocês terem uma ideia do flavor, né, como é que cheira a coisa e da complexidade. Para quem quiser entrar um pouco mais a fundo, tá, existe um paper, o último paper que saiu sobre o assunto, que é de 2021, tá, que foi descrito pelo Pete, da Google, o professor Vijay, de Harvard, tá? Que é muito legal. Se quem quiser dar uma olhadinha. E quem não quiser ver, eu deixei aqui disponível, tem um vídeo de uns 15, 20 minutos do professor Vijay, de Harvard, que ele vai entrando um pouco no detalhe dos módulos que compõem o TensorFlow Lite Micro. Tá? Isso ficou aquém do escopo do nosso curso, fica muito mais a fundo, então eu não quero entrar não vou entrar no âmago, é complexo, mas quem quiser ter uma ideia, eu aconselho pelo menos dar uma olhada no paper, ou no mínimo, olhem o vídeo, se não tem uma ideia dos termos, né? O que significa o TensorFlow Lite Micro, quais são os pedaços dele, como é que eu faço uma alocação de arina, o que é o arina, quer dizer, realmente, porque na verdade, quando o TensorFlow Lite Micro, eu vou pegar vamos dizer assim, quando eu vou fazer quando a gente vai fazer a inferência, né? O que eu vou fazer, eu vou botar um interpretador, vou pegar um interpretador nesse caso, um interpretador do TensorFlow Lite Micro, e vou carregar o interpretador. É como alguns de vocês já usaram MicroPython, por exemplo, né? Como é que eu programo um Arduino, programo um ESP32, por exemplo, um microcontrolador, programo com Python, né? Lembrando, Python é uma linguagem interpretada, né? Basicamente, grosso alto modo, né? Pedro, lembra que você me perguntou, né? Então, Python ele é interpretado, o C++, ele é compilado. Então, quando eu desenvolvo um programa em C, né, eu pego esse programa, escrevo o programa linha a linha, depois eu compilo esse programa, transformo ele em linguagem de máquina e carrego ele inteirinho dentro do meu dispositivo, né, do meu microcontrolador. O Python, ele é um pouco diferente, ele meio que executa linha a linha. O MicroPython, o que eu faço? Eu carrego dentro do dispositivo um interpretador Python, e aí eu entro com um script, que basicamente são texto, com a minha função, né, com as minhas linhas de programação em Python. Entro com isso, o interpretador vai rodando essas linhas, interpretando elas e executando o programa dentro do microcontrolador, né? O TensorFlow Lite Micro é mais ou menos esse conceito, quer dizer, eu carrego um interpretador lá dentro, né, dele. Você fala, puxa, mas ele não gasta memória? Sim, mas ele tem algumas vantagens, né, que acaba me simplificando na hora, tanto por isso que a linguagem Python é uma linguagem até mais fácil de trabalhar, mais fácil de entender. De uma certa maneira, ter esse interpretador lá muito específico me auxilia a eu ter funções muito pequenininhas, tá? O professor Vijay dá uma geral nisso, então dê uma olhada nesse vídeo, tá? Tá aqui o link com vocês. Eu peço a vocês fazerem isso aí, tá bom? Acho que vai ajudar. Bom, acho que eu vou entrar de novo lá só para te lembrar. Eu vou sair e voltar, daí que eu acho que, quer ver, para quem não estava aqui na hora, tá certo? O Arduino tá dentro dele com o Person Detection, lembra? Acho que todo mundo deve ter visto, mas só para te lembrar. Então, olha,
eu venho aqui, tá? Eu vim aqui, exemplo, tá? Para quem não viu. Aqui eu venho, carrego dentro de Harvard TinyMLX Person Detection, que é esse programa que está aqui, nesse sketch, tá? É o mesmo do TensorFlow Lite lá, mas esse aqui está um pouquinho otimizado para câmera, eu aconselho usar esse daqui, né? Se vocês olharem esse cara, ele tem um monte de abinhos aqui em cima, tá vendo? Ó? Ele tem um monte de abas, né? Basicamente, essa aqui é a aba principal, onde eu tenho o programa principal. Então, tem basicamente, vou incluir as minhas libraries, que são as libraries aqui ó, do TensorFlow Lite Micro, os op resolvers, que na verdade são os meus dense layer, os 2D layer, etc, etc, tá? Vou definir uma série de coisinhas aqui, não vou entrar em detalhe. Aí eu tenho o que é importante aqui. Aí eu tenho a parte de setup, né? Onde eu vou inicializar minhas coisas e depois venho no loop, que basicamente do loop eu vou obter get image, né? Vou capturar, vou pegar a imagem, vou tratar a imagem, vou jogar a imagem para o interpretador e vou pegar a resposta da imagem, tá certo? E vou ver, e aí eu vou executar, vou fazer alguma coisa com essa imagem. Fazer alguma coisa com a imagem eu venho no Arduino Detection Responder. Na verdade, é que essa aqui, o Google, é um programa que está dentro do que a Google fez, ela dividiu todas as funções, né? Então, essa função do responder é o pós-processamento. Processei, descobri o que eu quero fazer. Eu quero ligar os LEDs, né? Então, dependendo do LED aqui, eu vou ligar o LED. No fundo, é o que a gente fez. Só que em vez de a gente fazer uma funçãozinha que a gente deixou na mesma linha, o cara tem um function responder. Na verdade, é uma. Né? Aí eu venho aqui, e depois eu entro mais em detalhe, mas eu vou mostrar lá só. Né? Aí, beleza, e tem aqui eu faço o processamento no Image Provider, eu venho aqui, uma vez que eu capturei a imagem, aí eu vou vir aqui, vou quebrar a imagem, vou pegar a imagem, ela entrou com 176 por 144, né? Que era uma imagem QICF, que é eu tenho VGA, eu tenho Super VGA, QCIF é um tipo de imagem, né? Aí eu venho aqui, que é 176 por 144, então essa câmera está dando essa imagem, 176 por 144, está programada para dar essa. Quando eu seto ela, eu falo, eu quero essa imagem. Aí eu pego essa imagem, quer dizer, aqui eu defini aqui, ó, câmera begin, né? QCIF, ó, que é esse QCIF aqui. A câmera já sabe, a biblioteca específica da câmera que você carregou lá dentro tá lá no programa, no início, ela sabe que a imagem que ela vai capturar é uma imagem de 176 por 144. Aí eu vim aqui no programinha, né, ó, e tirei 196, dividido por 2 e tal. E aí o que eu faço, na verdade, é uma maneira em C de eu fazer a conversão dos pixels em 96 por 96. Tá bom? Basicamente isso daí. E aí vai, aqui são mas importante aqui, ó. Eu tenho, então, aqui, ó, eu tenho. Esse é o modelo, tá? Lá, o modelão que eu comentei com vocês, né? Quer dizer, podia ser aquele modelo que a gente fez lá, mas aquele não vai funcionar, porque não vai caber aqui. Né? Não tem nem jeito de caber aqui, né? Mas eu acho que valia a pena vocês tentarem reduzir aqui da máscara lá e ver quanto que você consegue botar aqui que ele funcione. Talvez tenha que mexer no Arena, vou mostrar para vocês depois lá. Então você tem isso daqui, aí a gente tem aqui, ó, Model Data, esse é o Model Data, o ponto H ele só está chamando aquele lá, não tem nada importante, só está chamando aquela constante ali. O CPP é onde ele tem, aí eu tenho o Model Settings aqui, que eu comentei rapidinho. Eu estou falando o número de colunas, 96 por 96, eu tenho um canal e tenho duas categorias, né? É o importante. Aí eu tenho esse Model Set aqui, eu tenho o nome das minhas categorias, não persona, pessoa. Basicamente, isso é o importante. O resto é só chamadas de funções, é só a maneira que ele distribui aqui. Mas vamos entrar agora, eu queria entrar um pouquinho. Olha, está funcionando, hein, gente? Pelo menos jeitão, estou olhando para ela aqui. Vai ficar vermelho agora, cara? Tá de sacanagem comigo, né? Olha lá. Estou olhando para ela aqui, tá verdinha, né? Olha lá, vermelhinha. Estão vendo? Estou tampando a minha cara. Vou sair daqui, ó.
Olha lá, legal, ó. Ó, a cadeira, é legal que ela não está confundindo a cadeira, tá vendo? Deixa eu botar um branco aqui, como se fosse minha cara, deixa eu ver. Também não está pegando, tá legal, ó. Continua vermelho, tá vendo? Verde. Ó, tá funcionando, gente. Tá funcionando, hein? Ó, tá legal, hein? Ó, tá no vermelho agora, tá vendo? Ela tem um delay, ficou verde de novo, ó. Beleza. Então, num projeto, eu diria que a gente pegaria um grupo, tá vendo? Às vezes ela fica, ela se perde, eu tô passando a minha mão, talvez, dependendo da hora que ela tá pegando a imagem, se ela pegar uma hora que eu tô com a minha mão, que o italiano fala muito com a mão, se a minha mão ficar na frente, ela vai acabar, às vezes se perde, ficou vermelho, tá vendo? Tá? Mas olha, o importante é o seguinte, vocês viram, funciona, tá? Então, rapidamente, vamos. Deixa eu voltar lá só para dar um flavor para vocês aqui. Vamos lá. Pessoal, bem rapidinho, só para mais uns minutinhos para a gente fechar. Você vai ficar. Eu tenho bastante eu deixei bastante documento, vou deixar direitinho com vocês podem ler com calma. Não é na aula que vocês vão aprender, mas eu quero que só vocês teriam dar a direção. Então, basicamente, pessoal, esse programa, o Person Detector, você tem a parte de inicialização, tá? E isso funciona para todo o TensorFlow micro, todo projeto de TensorFlow micro, tá? Se você não for usar o Edge Impulse, é isso aqui basicamente que você teria que construir. Eu inicializo e depois numa parte inicial e depois eu entro no main loop, né? No loop principal, eu venho aqui nesse caso, vou entrar no módulo de image provider, quer dizer, eu vou capturar a minha imagem. Essa imagem, então, eu vou levar ela aqui dentro, eu já vou ter que capturar a imagem, transformar a imagem, ela é a entrada do meu modelo, e o modelo vai definir person, no person, certo? Vai ser a saída do dois neurônios, saída é pessoa, não é pessoa, né? E a partir desse ponto, a partir da saída, se é pessoa ou não pessoa, eu entro no Detection Responder, que vai ser o módulo que vai, se é pessoa ou não é pessoa, eu vou escrever, vou escrever lá vou dar aquele índice, você pode, aquilo é menos importante, e vou acender o LED e tal. Né? E você podia fazer o que você quiser, abrir uma porta, sei lá, né? Ligar uma câmera, isso é o que vai, daqui é o que vai me dar a minha saída, vamos dizer assim, para o meu Arduino, tá? Legal. Inicialização, pessoal. Duas partes, né? Inicializo a câmera, vou dizer qual a imagem que ela vai capturar, como é que ela captura, número de frames, etc. Se é 3 canais, se é colorido, preto e branco, etc. Né? E vou fazer a alocação do modelo, tá? Bacana. E alocar o modelo é esse monte de tralha aqui, ó, declarar variável, carregar o modelo, resolve operators, que é carregar os operadores, quer dizer, carregar os módulos do TensorFlow, tá? Do TensorFlow micro, que é as convoluções, toda aquela coisa, todos os nossos layers, né? Lembra que você faz lá o keras.dance, o keras. Todos aqueles módulozinhos que você ia somando lá, é a mesma coisa. Aqui a gente chama de resolve operators, tá? Aí vou inicializar o interpretador, que vai pegar o dado e tirar o dado. Interessante o seguinte, se vocês foram ver como eu fiz o TensorFlow Lite, o interpretador do TensorFlow Lite no Raspberry, como está em Python, é mais fácil de entender, inclusive. Eu até aconselho, olhem o modelo que eu fiz e olhem aquela aula que eu tinha feito lá na aula do Maurílio, do ano passado, que eu acho que vocês vão entender até melhor isso aqui. Porque a filosofia é a mesma, tá? Aí vou fazer, a Locate Arena não tinha lá quando eu faço o TensorFlow Lite no Raspberry, não tem, aqui tem, que é uma área de memória que eu vou separar para trabalhar. Para mim não ter que trabalhar com o modelo inteiro, com isso eu reduzo a memória necessária. Só que essa é a parte mais importante e é meio chutada. Quando você projeta, você começa com um tamanho, põe, não sei, 10K, e aí você começa a subir ou diminuir até chegar no valor. No vídeo do professor Vijay de Harvard, ele explica até esse conceito, mas é tentativa e erro. Aí eu tenho uma funçãozinha, que é igual um print, que você coloca lá para você saber quanto que usou de memória. Aí eu ponho um grande, e quando ele diz quanto usou de memória, você reduz depois. Algo mais ou menos assim, né? Beleza, vamos ver então cada um desses daqui rapidinho, é mais fácil.
Começo declarando variáveis, tá? Botei lá, ó. Essas são as variáveis importantes, tá, pessoal? Essas são as principais as variáveis. Vou definir qual modelo que eu vou usar, qual que é o meu interpretador, tá? Super importante, tá? Aqui, ó, é isso aqui que eu tô falando para vocês, olha. Vou definir aqui o tamanho do TensorFlow Arena, no caso específico, olha, 136 vezes 1024, quer dizer, 136K eu estou usando aqui. Isso é muito importante. Então, quando vocês forem mudar o modelo, vamos supor que esse modelo está funcionando bacana. Vocês, ó, está funcionando. Estou olhando aqui, ó, tá verdinho agora. Ele está funcionando e está muito legal. Tá muito legal aqui, né? Mas ele tá gastando 136K só pro Arena. Então, assim, não sei, dependendo do modelo que você for usar, dependendo, talvez esse aqui funcione para o máscara não máscara, mas talvez não funcione para o fogo não fogo. Talvez tenha que aumentar um pouco, ou diminuir um pouco isso aqui, tá, Guilherme? Então, quer dizer, esse é um parâmetro importante e é um pouco dentro da linha do tentativa e erro, se você for querer trabalhar direto aqui. Se você conseguir programar, usar o Edge Impulse Studio, ele já faz para você. Quando ele calculou lá, vocês nem se preocuparam com isso, vocês nem sabem qual que é o tamanho da Arena lá para o nosso projeto de Gesture Recognition ou de imagens, mas igualzinho, lá dentro tá igualzinho, só que o Edge Impulse fez para nós. É como se fosse, ele é um tipo de auto ML, auto machine learning. No fundo, quando você tem um sistema de machine learning, você pode usar pacotes de auto ML, auto machine learning, que são pacotes que, dados os dados de entrada, ele te calcula qual a arquitetura do modelo que você precisa e quais são os hiperparâmetros. Já faz tudo para você e ele vai testando vários modelos e te dá a resposta. No fundo, o estúdio do Edge Impulse é mais ou menos isso. Você entra com os dados, só que ele faz mais do que isso, que ele te deixa trabalhar com os dados, você pode fazer a preparação dos dados, e depois ele te dá o modelo, ele te dá um exemplo, mas ele te guia, ó, você está usando som, então usa MFCC, não estou usando uma coisa que não é som, usa o MFE, eu estou usando isso, usa o tal, né? E você pode usar o que ele fez, e aí você pode depois ir mexendo nos hiperparâmetros, adaptando, mas ele já te dá um caminho das pedras, né? Bem legal. Legal. Então começo declarando variáveis. Depois eu tenho que, segundo passo, carregar o modelo. Depois vocês olhem lá depois no programinha e vejam, né? Eu só não deixei anotado para vocês. Então aqui, olha, vem aqui, ó, model igual a TensorFlow Lite, get model, né? Aqui, ó, get model, esse aqui, ó, G-Person Detect Model, papapá, que é exatamente, ó, aqui, ó, G-Person Detect Model é aquele cara que está naquela página que eu mostrei para vocês. Então, na verdade, eu estou avisando aqui para ele carregar o modelo aqui, tá? Perfeito. A segundo, eu venho aqui e vou carregar os operadores, tá? Olha aqui, ó. Então eu tenho aqui o average, aqui ele está usando um average pool, em vez de ser o max pooling, ele está usando average. Lembra? O max pooling, o que ele faz? Ele passa lá aquele quadradinho, lembra? Imagina que eu tenho lá uma imagem, eu venho com, imagina um max pooling de 4, lembra? De 2x2. Ele para ali, ele vê os pixels daqueles 4, o max pooling, ele pega o valor maior do pixel, certo? Um average pool, ele vai pegar a média dos 4, né? Não sei por que aqui ele usa o average. Em geral, o max deve ter alguma característica que talvez seja melhor aqui. Sinceridade, eu não sei. Em geral, nos meus projetos, usando o TensorFlow grande, eu sempre usei o máximo, não average, mas tudo bem. Aí, ó, o Convolution 2D, o DeepWise Conv é aquele especial que foi usado dentro do modelo mobile lá. É exatamente o que explica aquele paper que eu comentei com vocês. Então, que é eles pegaram o modelo convolucional de maneira diferente para ficar menorzinho, tá? Pessoal, se o teu modelo é muito pequenininho, inclusive, eu deixei para vocês disponível lá, se vocês quiserem, tem um negócio chamado Hello World, que é vocês carregarem uma senoide dentro do Arduino. Como é um modelo pequenininho, é mais fácil. Se eu tivesse tido tempo, eu teria até passado por aquilo com vocês, mas não deu. Mas também é mais para quem quiser saber. Eu vou deixar disponível para vocês. Eu deixei um programinha que vocês vão gerar uma senoide, treinar a senoide, gerar o modelo,
carregar o modelo dentro do TensorFlow Lite Micro. A maneira, como o modelo é pequenininho, eu não tenho tanto problema de memória, eu poderia vir aqui e em vez de depois carregar tudo isso aqui, eu posso falar, olha, me carrega um valor geral, ou seja, é como se diz assim, carrega todos os... É como se eu fizer lá um import Keras layers. Importa todo e uso só o que eu quiser. Se eu não tiver problema de memória, é mais ou menos isso. Mas o ideal, na prática, é eu olhar e ver quais... Olho lá no... Eu consigo pegar o modelo gerado, olhar no Neutron lá, né, naquele programinha, e ver quais são os módulos que ele gerou no final e botar só eles aqui. Tá? Legal. Inicializo o interpretador, eu vou dizer qual o tamanho, qual o tamanho da arina, quais são os ops resolvers, qual o modelo, está lá naquele lugar lá, quais são os layers, né, que chama ops resolver, nome bonito para layer, qual o tamanho do Tensor Arena, etc. Tá? Qual o tamanho dela, os pointers de entrada, etc. Tá? Vou fazer a alocação do espaço de memória, guardar, e esse não mexo nisso daí. Tá? Legal. Isso daí, então, é a inicialização do meu modelo, vamos dizer assim. Aí eu tenho a inicialização da câmera. Puxa, deu horário já. Basicamente, eu vou definir qual é o tipo, o que CIF, podia ser VGA, essa câmera ela pode ser VGA, se uma câmera maior, podia ser Super VGA, etc. Se é colorido, aqui a cor, se é colorido ou não. O número de frames, no caso específico, é bem baixinho, 5 frames. No meu Arduino, por exemplo, no Raspberry, eu trabalho com 30 frames por segundo. Tá? Eu ponho vídeo lá e consigo trabalhar com vídeo. Aqui é muito. Por isso, Guilherme, que quando você tenta fazer, que você estava comentando, tenta colocar também para funcionar contínuo, para você poder tentar enxergar o que a câmera está saindo, é um inferno. Tá? O bom aqui é 1 ou 5, quer dizer, 1 por segundo. Praticamente não dá para você ver vídeo com essa câmera, é muito enroladinha. E aqui é o tipo da câmera. Tá? Bom, que eu já falei. Aí eu vou alocar o modelo, inicializar, definir, fazer o setup. A primeira parte, aí quando eu chego no loop principal, eu vou ler a imagem, cortar e converter, né? Já comentamos sobre isso aqui, tá certo? Eu mostrei aquela hora para vocês, quer dizer, aqui eu tenho eu programinha em C para mim cortar e converter a imagem, tá? Aí eu venho para a parte do modelo em si, que eu vou rodar o modelo, simplesmente eu vou invocar o interpretador com essa função desse jeito aqui, tá bom? E em seguida, por último, eu vou fazer o Detection Responder, tá? Que basicamente, o que eu vou fazer no modelo, no meu, eu estou chamando esse cara aqui, e quando eu chamo aqui, o que ele vai fazer é acender ou apagar o LED, tá certo? Quer dizer, eu vejo aqui, se o score, se a pessoa é maior que a não pessoa, quer dizer, se é positivo, né? Um é positivo ou negativo, para ficar, foi feito assim para ficar bem diferente. Se tem pessoa, o que eu faço? Lembra, o low é acende, né? Então eu acendo o verde e apago o vermelho. E se isso aqui for falso, quer dizer, não pessoa é maior do que o pessoa, o que eu faço? Eu vou acender, eu vou apagar o green e vou acender o red, que é o vermelho. Basicamente isso. É só isso que a gente faz aqui. Tá bom? Pessoal, o horário passou um pouquinho, né? Mas olha, voando isso aqui é mais para... De novo, isso foi uma mostração. Eu fiz uma demonstração do programa funcionando, do LED aqui está funcionando verdinho e vermelho, e fiz uma mostração. Eu estou deixando bastante material para vocês darem uma olhada. Executem isso. Tem dois modelos lá para você. Tem esse modelo, tem um mais sofisticado que eu não vou entrar no curso também, depois a gente pode até conversar se alguém quiser, que é trabalhando com Sensor Fusion. Dá para você fazer, existe um Tenant Person, que é o outro modelinho que está junto naquele grupinho de Harvard ali, que é interessante. Eu consigo fazer o seguinte, olha que interessante. Eu coloco carrego os dois modelos na flash de áudio e o de vídeo. E o que eu faço? Fico correndo de áudio primeiro. Então, se eu falar, por exemplo, Unifei,
ele vai setar, o que ele vai fazer? Ele vai carregar o segundo modelo de visual e vai abrir minha cara. Então, Marcelo, então, quer dizer, eu posso fazer as duas coisas, né? Eu posso fazer aquele exemplo que eu comentei lá atrás. Eu posso fazer o seguinte: eu vou buscar um elevador. Então, eu vou para um sistema para entrar no elevador. Aí eu chego lá e boto lá 7. Aí ele vai tentar ele vai entender que o 7 é o elevador, para entrar no elevador. Depois ele vai, posso botar um 2 para o número, ou se tem máscara ou não tem máscara. Se não tem máscara, se está sem máscara, não deixa eu abrir a porta do elevador. Isso se chama Sensor Fusion. Eu estou misturando sensores, estou misturando câmera e microfone e estou usando 2 modelos. No caso específico, podia ter um modelo só com vários sensores. Eu estou usando 2 modelos, um modelo com sensor, outro modelo com sensor, mas estou trabalhando com os 2. E o que a gente faz é o seguinte: como eles não vão ser usados simultaneamente, eu defino a arena. Por exemplo, essa arena, com certeza, ela é maior, ela é 130, 140K, né? A do som é 30K. Então eu defino a arena grande que funciona para imagem, aloco ela, rodar o modelo de som é moleza, porque eu estou usando a mesma arena. Então, como eu não vou rodar simultaneamente, eu posso usar o mesmo. Então é interessante, é mais uma evolução. Eu também, de novo, eu vou deixar algumas dicas para vocês lá. Tá bom, gente? Na aula que vem eu vou falar um pouquinho, vou usar, fazendo algum exemplo usando o Edge Impulse. Não é fácil. O que eu quero dizer que não é fácil? Todo mundo que está utilizando hoje imagem com TinyML está usando processadores com Cortex M7, por exemplo, o Portenta, né? O Portenta, mas ele é mais caro, mas ele já é um processador, ou um ASP-CAM, por exemplo, baseado no ESP32 da Specif, que são processadores mais poderosos que esse aqui, que do Arduino M4, que esse aqui usa um M4, né, um Cortex M4, tem mais memória RAM, mais memória flash, e aí eu consigo realmente rodar alguns projetinhos com imagem mais legal. E daí eu consigo colocar câmera na ponta de dispositivos, usar na área industrial. Então, em geral, esses projetos que eu estou precisando um pouco mais de imagem, eu preciso de um pouquinho mais de processamento e um pouco mais de memória. Esse tipo de processador que a gente está usando aqui, ele funciona super bem para coisas simples, do tipo pessoa, não pessoa, máscara, não máscara, dá para a gente fazer, mas coisas mais simples. O conceito é o mesmo, por isso que eu acho importante vocês brincarem, rodarem, analisarem, entrem um pouco no programa. No caso da próxima semana da Edge Impulse, eu vou fazer alguns exemplos para vocês, e a gente pode, inclusive, ver funcionando na câmera, quer dizer, no celular. A gente pode pegar o celular, carregar as imagens, né? E depois fazer a inferência no próprio celular para a gente ver o exemplo. Aí vou mostrar como é que a gente faz para botar dentro do Arduino, mas é mais complexo e não funciona muito bem nesse caso específico. É um passo a mais. Mas eu vou mostrar o caminho, pelo menos eu vou mostrar o caminho das pedras para vocês. Dúvidas? Desculpa, eu passei já um pouquinho da aula, né? Mas tá bem? Tá beleza? Se alguém tem alguma dúvida, se não, podemos. Desejo uma boa noite para vocês. Se alguém quiser discutir alguma coisa, posso ficar aqui mais um pouquinho discutindo com vocês. Se alguém tiver alguma dúvida do trabalho, se não, boa noite. A gente se vê então na próxima semana para a nossa última aula de verdade do curso. Vamos fechar o curso e a gente vai para a apresentação de projetos na primeira semana de agosto. Impressionante, hein, gente? Somos já bastante, né? 13 semanas de curso.